Os definidores da base do terror atual foi Edgar Allan Poe, no século XIX, cujas histórias são reelaboradas e republicadas até hoje, sendo que elas vão ser a base do seriado novo da Netflix, chamado A Queda da Casa de Usher, justamente porque o conto principal que vai servir de base para estruturar a história é também o conto A Queda da Casa de Usher, ao mesmo tempo que vários outros contos clássicos do Edgar Allan Poe vão ser pegos e utilizados para criar vários desenvolvimentos da narrativa e trazendo tudo isso para os dias atuais, ao invés do século XIX, onde começou a história. E o que acontece nisso? Vamos aproveitar então para falar o que fala o conto original A Queda da Casa de Usher e suas múltiplas camadas narrativas, onde o Edgar, em poucas páginas, desenvolve uma história que mergulha você em um mundo de terror e suspense. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. Aqui meu boxezinho aqui de contos do Edgar Allan Poe. Não tem todos aqui, mas a maioria tá reunidos esses materiaizinhos aqui, né? Pelo menos muitos dos mais clássicos aqui. Isso não é publi, não, galera. Inclusive, Pandora Book, se quiser pegar e patrocinar, eu aceito. Pessoal da VEC já manda umas coisas legais. Aqui, posterzinho aqui que veio junto aqui. Acho que foi numa Bienal do Livro, inclusive, que eu comprei numa promoção da Black Friday. Pois, vamos prosseguir. A Queda de Casa de Usher fala justamente de um amigo da família Usher, mais precisamente do último herdeiro homem da família Usher. E o que acontece? Esse amigo que narra em primeira pessoa a história vai chegar na residência justamente da família Usher para poder ajudar esse amigo que anda muito doente nos últimos tempos, e aparenta que a casa onde ele está, especialmente o grande casarão, que é a última grande propriedade da família Usher tem, e parece estar tão corroída e doente quanto o próprio senhor Usher, que é revelado ter uma irmã que está extremamente doente e que está falecendo. Só que o que acontece? Você descobre no meio disso tudo que dentro do próprio casarão existe uma espécie de mega mausoléu da família Usher e todo um medo de ser enterrado vivo. Ao mesmo tempo que tem uma relação meio estranha entre o casal Usher, que, sim, parece que tem alguma coisa entre os dois, né? E à medida que a mente e corpo dos membros da família Usher vão se deteriorando, parece que a casa vai se deteriorando junto, e o narrador nunca sabe se realmente é isso que está acontecendo ou se, na verdade, todo o clima da casa e mesmo o clima assustador emanado pelo amigo estão fazendo a mente dele ver e imaginar coisas no meio disso tudo, né? Até finalmente o falecimento da garota e a possibilidade dela ter sido enterrada viva, e fritam de vez a cabeça do senhor Usher e a casa toda começa a desmoronar. Então, o que esse conto pode trazer pra gente? Pois bem, a primeira coisa é que o Edgar Allan Poe, ele sempre pega e coloca, você fica na dúvida até onde realmente está acontecendo tudo aquilo e até onde você está vendo uma versão exagerada do narrador, que por causa de problemas pessoais, seja por causa do clima do ambiente onde ele está, que é meio assustador por si só, ou por causa justamente do impacto traumático da situação que ele está vivendo junto com a pessoa, o narrador, se a cabeça dele não está super exagerando, imaginando coisas, super interpretando certos acontecimentos também e criando conexões onde não está. Então, essa coisa, até onde é real ou não, e até onde eu tô vendo um monte de coisa realmente acontecendo, só como é do ponto da perspectiva de alguém, aquilo todo, a forma como é mostrado, parece que existe conexões e coisas fantasmagóricas onde não tem. Isso é uma coisa muito do Edgar Allan Poe. E uma outra coisa importante, essa questão da conexão da família Usher com a própria propriedade. Até
até onde a propriedade ela foi contaminada, se deteriorou, e isso aconteceu com a própria família se deteriorando, e até onde, na verdade, o contrário, a família Usher, à medida que foi se corroendo, aconteceu a mesma coisa com ele. Lembrando uma coisa importante, nós estamos falando aqui de um tema muito clássico dentro da literatura gótica daquela época, que é a ideia de uma nobreza decadente, a ideia de uma grande família que foi forte, poderosa no passado e que ela agora quase não tem nem descendentes, nem poder político e econômico associado, o que estava associado justamente com a mega ascensão justamente da burguesia, principalmente da burguesia industrial, né? A grande revolução industrial não se dá por causa da nobreza, se dá justamente por causa do empresariado que surgiu durante o Renascimento e, reestruturando as coisas, gerou a mega revolução tecnológica para aumentar suas produções, né? Então, quando o poder saiu do pessoal que tinha título de nobreza, que séculos atrás tomou grandes propriedades de terras para eles e a partir daí não trabalhava mais além de ganhar dinheiro em cima dessas terras, a partir disso eles começaram a perder cada vez mais poder. Lembrando que a gente teve várias reformas de presença da questão de propriedade de terra no mundo, inclusive naquele período, né? Justamente porque muita coisa era meio caótica e mal organizada, diga-se de passagem. Para vocês terem ideia, o conceito que a gente tem de nação atual é uma coisa de mais ou menos uns 500 anos atrás, gente. Antes disso, não, o conceito era muito mais assim, abstrato, esses conceitos de reino, posse de terras, tudo mais, né? Então não preciso dizer o quanto você tinha grandes nobres que, assim, que tinha toda uma história quase inventada de como conseguiram aquelas propriedades, né? E muitos poderes que eles tinham era justamente porque tinham um título dado pelo rei e aquele poder, aquele título de nobreza permitia a pessoa ter uma autoridade gigantesca em várias áreas da sociedade. Porém, aqui o título de nobreza no começo do século XIX já tá caindo por água abaixo. Inclusive, lembra muito uma discussão que eu tive na época, uma discussão, na verdade, uma conversa que tinha uma vez uma comunidade de fãs de romance histórico, que uma pessoa perguntou que se na obra Orgulho e Preconceito de Jane Austen tinha alguma indicação de qual era a profissão do Sr. Darcy, né, que é um dos grandes heróis, entre aspas, né, dentro do livro da Jane, né? E eu falei, olha, o que acontece é que ele é herdeiro. Ele é, na verdade, um nobre dono de grandes propriedades de terra e ele ganha dinheiro em cima daquilo que o pessoal que está presente nessas suas propriedades ganha. Inclusive, essa outra coisa, se à medida que vai mudando essas relações, a própria nobreza, para ela conseguir sobreviver, ela tem que se adaptar, de forma que o pessoal que antes odiava essa questão de trabalho, tipo, não, se a pessoa faz um trabalho, seja físico ou seja intelectual, é porque ela não é nobre, porque ela não tem poder sobre terra, né? E o que acontece é que eles são obrigados a deixar esses preconceitos de lado, inclusive para fazer acordos e mesmo casamentos com essas pessoas para conseguir manter algum grau de poder dentro de título de nobreza. Inclusive, para aumentar a coisa, muito desses ricos que surgiram, eles conseguiram comprar títulos de nobreza da família real. Então, caiu justamente aquele poder e autoridade tão grande que justamente os títulos tinham, né? E a família Usher justamente é a representação dessa queda, dessa decadência. Tanto que você não fala qual é a profissão do Sr. Usher, tudo mais. Não, o cara era de uma família de mega propriedades, que foi perdendo as propriedades até não restar quase nada, né? Então, é bem interessante essa justamente como em poucas linhas o Edgar Allan Poe nos vai mostrando justamente todo o processo da decadência de uma família que era mega proprietária, mas à medida que não foi produzindo nada, foi se deteriorando. Inclusive com sugestões. Lembrando que uma forma de você manter o título de nobreza é casando contra o nobre. À medida que outros nobres vão perdendo poder e seja econômico, seja político, e você pega e
com quem eu vou me casar? E não, a gente tem que lembrar que no passado Guerra dos Tronos nos lembra disso, né? Casamentos entre parentes próximos era uma forma de você manter o poder e a autoridade na família, né? Então, até onde a gente não tem esse aspecto meio doente dos personagens, justamente por séculos de doenças geradas por endogamia dentro da família, e até onde isso, inclusive, se refletia no próprio relacionamento, justamente desses últimos membros da família Usher. Então, com isso, a gente vê todas essas camadas de horror, de medo, desespero, desse processo corrosivo de destruição sendo mostrado e detalhado dentro da história, e de como, ao se deparar com essas possibilidades, você fica na dúvida, será que tem um componente sobrenatural ou não dentro daquilo? Isso dentro até o final da história, afinal, até onde, inclusive, na verdade, a casa se refletia tudo aquilo, simplesmente porque causa que não tinha grana pra cuidar, o negócio foi rachando, quebrando, etc, né? E até onde também, inclusive, o próprio local insalubre, não podemos dizer que o conceito de saúde coletiva está sendo desenvolvido na época, né? Até o ponto de você viver num local totalmente insalubre, ele pega e, na verdade, foi corroendo os últimos membros da família também para piorar a situação, sabe? Então, tudo isso nos mostra, como em poucas palavras você pode pegar e criar uma história excelente, porque esse, inclusive, é um dos meus contos favoritos do Edgar Allan Poe, e o quanto de coisa interessante tem para ser explorado nessa série nova da Netflix. Sendo que a gente já teve algumas outras adaptações para cinema com qualidade variável, né? E lembrando, como é um conto, isto é, uma coisa que daria provavelmente uma historinha de 20 minutos, basicamente, né? Até onde quando você cria um filme, realmente você expande e gera uma série de possibilidades para você pegar, expandir e desenvolver a história em várias direções. E vocês, quais contos do Edgar Allan Poe e outros contos de terror vocês já leram? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!